Cristo Kids apresenta Os Apóstolos de Jesus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Mi. Hoje eu tenho uma missão pra lá especial, mas eu preciso da atenção de vocês e de um convidado que ama contar histórias. Vem pra cá, tio Chico! Olá, crianças! Olá, papais! Olá, vovós! Olá, titios! Calma, tio Chico, respira com empolgação. Desculpa, Tia Mi, é que eu já estava com saudade dessa criançada linda. Tio Chico, crianças! Você sabia, tio Chico, que nós vamos aprender sobre os apóstolos de Jesus? Sabia sim, Tia Mi, e o primeiro apóstolo que iremos estudar é Pedro. Pedro! Crianças, eu não sei vocês, mas eu quero saber tudo sobre Pedro! Posso começar? Mas antes de falar sobre Pedro, gostaria de relembrar a todos vocês, crianças, o que significa a palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram enviados de Cristo para pregar sua palavra a todo mundo. Voltando à história, Simão, como era chamado Pedro no início, era um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Simão tinha uma personalidade forte, era sincero e corajoso, também era impulsivo, entusiasmado e amava Jesus acima de tudo. Simão era um grande líder, mas ainda era imaturo e transformado por Jesus, mostrando assim possuir uma fé imatura. Tio Chico, crianças, eu lembrei de uma passagem em que Pedro, ele tenta andar sobre as águas, mas ele teve pouca fé e afundou. Sim, Tia Mi, essa mensagem nos mostra que Simão não era uma pessoa perfeita, possuía muitas qualidades e também defeitos, e por esse motivo precisava de Jesus. Mas sabe qual era a maior qualidade de Simão? É que apesar de tudo, ele sempre perseverou na fé e nos ensinamentos de Jesus. Ele permitiu-se ser moldado por Jesus, assim como nós também devemos ser. Tio Chico, você lembra que no começo da história nós falamos que Pedro era chamado de Simão? Como mudou? Como que teve essa transformação de nome? Tia Mi, o nome Pedro tem como significado pedra ou rocha, e seria em Pedro que Jesus edificaria a sua igreja. Jesus via em Pedro algo sólido, confiável. Outro fato importante é que Jesus só trocou o nome de Simão para Pedro quando ele finalmente reconheceu Jesus como Filho de Deus vivo. Pedro seria aquele que edificaria a igreja de Jesus. Jesus é o fundamento da igreja e Pedro uma pedra, utilizado para ajudar a construí-la. Que legal, crianças! Assim como Pedro, nós também precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos dele todos os dias. A gente precisa ser transformado por Jesus, porque Jesus, Deus, ele conta conosco para mudar ambientes, influenciar por onde a gente passar. Tia Mi, Pedro também é conhecido por ter negado 3 vezes a Jesus. Pedro seguiu à distância seu mestre e quando as pessoas o reconheceram como seguidor de Jesus, a atitude dele foi de negar. Ele estava com medo dos soldados e do que poderia acontecer com ele. Pedro acabou se arrependendo de ter negado a Jesus. A palavra diz que ele chorou amargamente. Logo após essa passagem, Jesus foi crucificado. Tio Chico, crianças, eu tenho uma ótima notícia. Jesus ressuscitou! Sim! E ele apareceu para os discípulos quando eles estavam pescando. Lá em João 21 nós vamos aprender sobre isso. Eles estão pescando e não pegaram nada. Mas Jesus diz para eles jogarem a rede para o outro lado. E aí acontece que eles pegam muitos grandes peixes. E eles não tinham certeza de que era Jesus e não tinham coragem de perguntar. Mas quando eles estão em comunhão com Jesus, comendo os pães, os peixes, eles reconhecem que é Jesus. E nessa hora, Pedro fala para Jesus 3 vezes. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, ele fala 3 vezes que ama Jesus, com intensidade. É verdade, Tia Mi. Pedro mostra arrependimento pela negação e é realinhado ao propósito de Deus à sua vida. Jesus estava entregando a Pedro a tarefa de guiar pessoas
e a eles ensinar o Evangelho de Cristo. A partir daqui, começamos a ver os primeiros feitos de Pedro, mas essa é outra história. Isso mesmo, crianças. Fiquem ligadinhas porque nós traremos muitos vídeos, muitas histórias pra vocês. Para nossa alegria. Vamos embora, tio Chico! Vamos, Samir, vamos